desejo a todos as boas-vindas ao painel Linha de Frente do CEPRORGS com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Agradecemos a presença dos candidatos Fernando Estima, do PSDB, Fernando Marrone, do PT, Marciano Peronde, do PL e Reginaldo Bach, do PDT. Estamos aguardando ainda o ingresso do candidato Irajá Rodrigues, do MDB. Informamos que o evento está sendo gravado e que será disponibilizado nos canais de comunicação da entidade. O CEPRORGS representa mais de 17 mil empresas do setor de tecnologia e tem como objetivo defender os interesses das empresas de economia digital em todo o Estado e, por consequência, nos principais polos regionais gaúchos, como no município de Pelotas. Nós promovemos a interlocução entre o setor produtivo e o governo para que a inovação e a tecnologia sejam prioridade por meio de políticas adequadas, potencializando um ambiente competitivo com segurança jurídica. Por esse motivo, desejamos a todos um excelente evento e estamos tentando com isso contribuir, né, para que quem nos escuta possa ajudar, né, ou afirmar suas intenções. Como diretor regional do CEPRORGS na cidade de Pelotas, eu particularmente me sinto honrado de conduzir o presente painel. Nossa entidade busca oportunizar a todos os candidatos ao cargo de gestor municipal a apresentação de políticas e ações estratégicas que pretendem implementar durante o mandato, bem como esclarecer as propostas para promover o ecossistema de inovação e o setor de TI. Aos candidatos, direciono as regras gerais para melhor desenvolvimento desse encontro. Não serão permitidas perguntas realizadas e direcionadas de candidato a candidato, não haverá direito à resposta, réplica ou tréplica. Solicitamos aos candidatos, até em função disso, né, que se atenham aos temas relacionados e aos questionamentos, e que tenham prudência para não proferir ofensas aos demais participantes e presentes. Basicamente é uma conversa direcionada para que a gente consiga, né, nesse curto espaço de tempo, ouvir algumas ideias, né, com algum direcionamento em função de questionamentos. A Marice já está conosco, eu acabei fazendo a tua fala introdutória, não sei se tu gostaria de nos dizer alguma coisa antes de iniciarmos, Marice. Eu, como presidente da entidade, quero cumprimentar todos os candidatos e desejar a eles boas-vindas e sucesso aí na campanha política, né? E já foram referenciados pelo SER. Desculpa aí que deu uma queda e aí acabou tendo um problema, mas isso é normal. Tecnologia, a gente não tem a tecnologia tão assim de ponta como, né, as pessoas imaginam. A gente depende de uma internet e às vezes dá isso. Um bom debate a todos vocês, então, tá? Se acontecer alguma coisa comigo, não se preocupem que alguém vai seguir, né, o nosso protocolo, tá? Perfeito. Bem, o nosso funcionamento vai ser com 3 ou 4 blocos, né? No primeiro bloco, por ordem alfabética, cada candidato vai ter 4 minutos cronometrados. Vai ter um reloginho que aparece no canto superior esquerdo, pelo menos no meu, né, com um cronômetro. Após os 4 minutos, toca uma musiquinha e o microfone é cortado. A ideia é que nesses 4 minutos, cada um de vocês faça, né, a sua apresentação e sucintamente seu plano de governo. Então, de imediato, eu já passo a palavra ao candidato Fernando Estima, do PSDB, e peço que ele aceite, eu acho que já está com o microfone liberado. Fique à vontade, Fernando. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia aos candidatos aí, colegas, e é um prazer voltar a falar com a instituição. Presidente Marice, tá, eu sou do tempo que o Sérgio tinha mais cabelo e meus cabelos eram pretos. De tanto tempo que a gente tem um bom envolvimento aí com a instituição, que, como bem colocado, representa mais de 17 mil empresas, de uma economia que, mais do que uma economia crescente, é uma economia transversal.
Não existe a possibilidade de falar de desenvolvimento, seja do município, seja de educação, seja de saúde, de infraestrutura, sem falarmos de inovação e tecnologia. Repito, é transversal. Muito antes de me propor aqui pela primeira vez a ser candidato, para aqueles que não conhecem, Fernando Estima tem 58 anos, casado, 2 filhos formados em Pelotas, 32 anos comerciante. Depois eu trabalhei com o governador Eduardo Leite como prefeito, que é onde eu tive um maior envolvimento com a TI, que a gente implementou o Parque Tecnológico ao lado de todas as instituições, chamamos todas as instituições, entre elas a entidade de senhores. Quero lembrar aqui também que a primeira secretaria oficial do Parque Tecnológico foi em parceria com vocês, aí, com o Sérgio Santi, a Savana. O Sérgio aí lembra bem. Então, a contribuição mútua aí, né, que é o que a gente acredita para o desenvolvimento de uma cidade, já é de longa data com a instituição de vocês. Bom, o parque me deu uma experiência tremenda, né, porque, como secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia do então prefeito Eduardo Leite, tive o prazer de terminar a obra, né, retomar os pagamentos daquele prédio, que foi uma desapropriação, e, principalmente, conseguir fazer com que as nossas instituições convivessem em conjunto. Não tem como fazer inovação sem a gente efetivamente unir a academia, a inteligência, a sabedoria, as patentes, uma série de tutorias que são necessárias feitas pela universidade. Também é impossível fazer isso sem o mercado. E aí é que vem uma fusão boa, né? No momento que a gente se uniu para não só construir o prédio, mas dar vida a um parque tecnológico, e tive o prazer aí de ser o primeiro presidente da instituição criada durante os 3 primeiros anos. Bom, hoje é uma instituição sólida, que muito nos orgulha e que irradia a cidade efetivamente. Eu não sei, aqui para mim não está aparecendo o cronômetro. Se alguém puder me dizer 1 minutinho antes, quando terminar, agradeço. Tá? Então, a minha experiência está muito mais no fazer. Até então, repito, não tinha me colocado à disposição, mas enfim, chegou a hora, tive a oportunidade aí para os sócios de vocês me conhecerem, de trabalhar também como secretário de desenvolvimento no governo da Paula, obrigado, e depois trabalhei no governo do Estado com o governador Eduardo Leite, em especial, também num tremendo desafio, que foi criar a empresa Portos RS, que liderou a gestão moderna que foi implementada nos portos do Rio Grande do Sul. E agora estou aqui me oferecendo, me colocando à disposição. Está na hora de eu retribuir a Pelotas o que Pelotas me deu, a experiência de que eu chamo dos 2 lados do balcão. Trabalhei a vida inteira do lado privado, né? E na última década na experiência pública. São máquinas diferentes, merecem um olhar diferente, e eu estou muito entusiasmado com poder aplicar esse conhecimento bilateral para o desenvolvimento econômico, sempre levando em consideração a economia digital. Então, espero participar aqui do programa ativamente. Obrigado, Fernando. Agradeço a tua exposição. E antes de passar a palavra ao Fernando Marrone, do PT, eu queria dizer que realmente nós estamos com o cronômetro muito pequeno, então a Luciele vai nos avisar aí um pouco antes para facilitar um pouco a gestão do tempo. Fernando, por favor. Então, bom dia a todos, aos candidatos também, né? Um prazer estar aqui com vocês tratando de um tema tão importante, né? Que é o tema, né, da TI, da transição que nós estamos vivendo de um mundo analógico para um mundo digital. Quando eu assumi a prefeitura, né, na outra oportunidade, a prefeitura estava completamente, né, com as suas contas, né, com uma desordem que levou a ter 3 folhas de salário atrasados, né? Nenhuma conta da prefeitura foi paga, né? E nós, de pronto, tínhamos que enfrentar também a lei da responsabilidade fiscal. A nossa gestão foi a primeira gestão da lei da responsabilidade fiscal. E para fazer isso, né, era preciso uma estrutura
física, tecnológica, né? Que não existiam praticamente computadores na prefeitura. Nós tínhamos fichas de IPTU, né, assentadas em arquivos a lápis, inclusive, né? Então, nós tratamos de organizar a gestão a partir de um processo de informatização com tecnologia, para ter uma efetiva ação e transparência na prefeitura, né? E investimos na implantação do programa SIM, que é o programa, né, informatizando as rotinas e propiciando assim uma maior transparência, controle e fiscalização por parte de todos os cidadãos. E conseguimos colocar em dias as contas, os salários atrasados, e a partir daí, então, envolver a cidade numa lógica integrada, com inteligência, né? Trazendo à tona toda a inteligência da cidade, com a criação de um conselho de ciência e tecnologia, né? Junto à Casa dos Conselhos, e a implementação do Centro de Apoio de Pesquisas, Tecnologia de Aprendizagem. Isso tudo estava num plano de desenvolvimento da cidade, né? Com a ampliação de obras públicas, a conexão com os programas federais, a partir da modernização, né, da rede elétrica, da iluminação pública, e programas de qualificação territorial da população, né, com cursos profissionalizantes, descentralizados, inclusive, e principalmente, né, de informática, para que a cidade adquirisse um ambiente tecnológico e pudesse fazer disso uma ferramenta importante para o seu desenvolvimento. E esse plano de desenvolvimento é que baliza, né, as ações que nós queremos e faremos. Hoje faltam oportunidades, a nossa economia estagnou, e sabemos todos, né, que a economia do futuro está baseado na TI, está baseado nesta tecnologia e nessa transição de um mundo analógico para um mundo digital, né? Então, é uma janela de oportunidade que temos com o governo Lula de preparar a cidade para a retomada, né, das atividades econômicas e as oportunidades, como o polo naval, a exploração da bacia de petróleo, da bacia Pelotas, e ampliar os investimentos, né, também em obras públicas, unir as potencialidades que nós temos com as universidades, indústria, agricultura, serviço e comércio, né? Fomentar essas atividades significa também, né, ter a possibilidade. Bem, pessoal, me desculpo mais uma vez, tá? Pelo nosso cronômetro está extremamente pequeno, a gente não consegue realmente ver, então peço desculpas por essas interrupções. Eu agradeço a fala do Fernando Marrone, do PT. Agora eu passaria a palavra para o Irajá Rodrigues. Como ele não está presente, eu já passo para o Marciano Peroni, que dos candidatos é o único que eu nunca encontrei pessoalmente. Então será um prazer conhecê-lo aí oportunamente durante essa campanha. Contigo a palavra, por favor. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, então, sou Marciano Peroni, sou advogado, sou empresário, tenho o Colégio Praça 15 aqui em Pelotas, então foi onde a gente já começa com tecnologia, porque todo colégio é o mais tecnológico e, além disso, a gente tem essa preocupação já dentro do ambiente de ensino, com tecnologia, com os alunos e tudo. Mas eu vejo que na cidade precisa aplicar a tecnologia. Nós temos as questões de sinaleiras que não são sincronizadas, então tem que fazer a sincronização disso, passa por aplicativos, por tecnologia também. Tem que ter aplicativo para paradas de ônibus, as pessoas não sabem quando o ônibus vai vir, se vai demorar, se não vai demorar, pode levar 30 minutos, 40, eles não têm nem noção disso. Então pode se colocar no aplicativo e cadastrar com a empresa de ônibus para fazer isso. Tem também telemedicina, que nós temos hoje aplicado muito pequeno, uma aplicação muito pequena em Pelotas, tem cadastros lá com 400 médicos e tudo, 500 médicos, tu consegue fazer atendimento da população por um valor muito baixo e consegue desafogar a fila dos postos de saúde e também atendimento com especialista
para aquelas questões que há necessidade de um médico na área, como otorrino, como diversas outras especialidades, desde que não precise da consulta presencial. Quando tem a presencial, se atende nos postos de saúde, nos médicos já do município, mas essa outra fica como complemento e a gente consegue desafogar a fila do SUS e também as consultas com especialistas. Tudo isso faz parte também de cidades inteligentes, trazer a parte de tecnologia para a cidade, e isso eu acho muito importante. Outras questões que a gente tem também, nós temos hoje o IFE, que pode contribuir muito aqui com nós, o IFE, as universidades. Então, seria muito importante trazer a tecnologia para dentro da cidade e implantar isso, né? Temos o Centro Tecnológico, que hoje funciona muito bem, dá para se ampliar. Eu tive visitando eles, conversando com as empresas, foi uma ideia muito boa, e o que é bom a gente tem que manter, tem que melhorar. E a tecnologia hoje ela não é, hoje ela é essencial e não tem mais como se desvincular de uma administração pública, né? Então trabalhar muito forte com tecnologia no na prefeitura. E a parte mais importante que devíamos fazer em cima disso é a questão de integração das secretarias, que hoje tu vê na administração pública não tem uma interligação entre elas. Tu vai para uma secretaria, tu entra, é atendido uma secretaria, tu não liga com a outra secretaria, elas não se conversam. Então, hoje, uma plataforma de atendimento que interligasse isso seria muito importante. Um minuto. Isso teria que ser implantado em Pelotas. Então, eu vejo muitas dificuldades hoje de se fazer em Pelotas, se dar com tecnologia em Pelotas. Mas o mundo mudou, eu acho que a tecnologia ela está presente em tudo que é lugar e pode ter certeza que serei um parceiro muito grande nessa área e o que depender da gente, nós vamos estar fazendo o possível para transformar a cidade o mais tecnológica possível. E isso veio muito depois da Covid também, né? Que quanto mais, depois desse evento da Covid, as cidades se tornaram mais tecnológicas. E teve muitas mudanças, até em judiciário, em tudo, com intimações. E isso a gente tem que levar para a cidade. Tem a gente pode aproveitar muito bem, mas principalmente essa integração dentro da própria prefeitura, porque hoje a gente não tem. Tudo bem. Agradeço muitíssimo ao Marciano Perondi do PL. Já passo a palavra ao Reginaldo Bach. Pelo que eu vi, o candidato Irajá ainda não apareceu. O Então, candidato Irajá pediu para aceitarmos ele agora, neste momento. ok. Então, Reginaldo, por favor, palavra contigo. Bom dia a todos e todas. Eu sou Reginaldo Batti, sou advogado, economista, egresso da carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil, onde eu trabalhei por quase 20 anos. Advogo outros quase 20 anos em Brasília, com escritório em Brasília, Porto Alegre e agora em Pelotas, que é a minha terra natal, onde eu nasci. Sou casado, sou pai de 3 filhos, 2 netos, né? E pude participar ativamente na década de 90 no âmbito do Ministério da Fazenda, quando assessorei o secretário da Receita Federal, doutor Everardo Maciel, na questão da tecnologia da Receita Federal. Participei de todo o processo, desde o primeiro bolachão que foi feito de internet para que as pessoas pudessem ter acesso a declaração de imposto de renda. Participei de todo o planejamento estratégico para que a Receita se modernizasse e atendesse esse processo. Participei, inclusive, de todas as licitações que a Receita fez para a aquisição dos equipamentos da própria Receita Federal ou para o SERPRO em Brasília, porque trabalhei em Brasília 25 anos. Morei em Brasília por 25 anos e atuei no Ministério da Fazenda, onde ganhei uma experiência muito importante dentro do governo federal. Trago para a Prefeitura de Pelotas a minha experiência, a minha expertise na área de tecnologia, por tudo que consegui trabalhar e conhecer desta área, apesar de não ser uma área
das minhas áreas de formação, que são economia e direito. Eu tenho por mim que a questão da tecnologia ela passa por quatro vetores importantes: a educação, o governo, as empresas e a própria sociedade. A tecnologia e inovação só tem sentido na medida que ela consiga ser aplicada efetivamente e qualificar a vida da sociedade no geral. Para isso, o governo tem um papel importante, para isso, as empresas têm um papel importante e, para isso, a educação tem um papel importante. Juntar esses vetores todos para que a gente construa plataformas e soluções que qualifiquem, que melhorem a vida da população, eu acho que é o grande desafio que nós vamos enfrentar pela frente. Eu tenho absoluta convicção de que, dentro do nosso plano de governo, né, por coincidência ou não, nós temos 5 áreas que nós queremos desenvolver em Pelotas, né? Desde o início da nossa formatação, do nosso lançamento de campanha, já no ano passado. O primeiro deles era a questão da agroindústria em Pelotas. O segundo, a questão da saúde. O terceiro, a questão da economia criativa. O quarto, a questão da construção. E o quinto, inovação e tecnologia. Nós não podemos conceber hoje uma alternativa que deixe de fora este segmento importante da economia digital, como chamou o Sérgio Santi, que para mim é até um termo pouco usual ainda para nós que somos leigos, né? Mas importantíssimo do ponto de vista daquilo que Pelotas pode oferecer. Não só porque Pelotas tem o conhecimento, a inteligência, a capacidade de geração de pessoas para atuar nesse segmento, né? E isso pode ser, sem dúvida nenhuma, uma alternativa para a retomada do desenvolvimento local. Nós temos hoje um Muito bem, pessoal. Eu agradeço imensamente ao Reginaldo Bach pelas suas exposições. E agora já temos conosco o candidato do PMDB, Irajá Rodrigues, a quem eu passo a palavra para fazer sua apresentação e, sucintamente, em 4 minutos, suas ideias para o plano de governo. Como nós estamos com o cronômetro meio sumido, a Luciele vai nos avisar quando tiver faltando 1 minuto para concluir a sua fala. Por favor, candidato, um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu e dizer que eu sou Irajá Rodrigues, fui prefeito de Pelotas 2 vezes, fui constituinte de 88, deputado federal, presidente da Comissão de Finanças da Câmara e me proponho a desenvolver um trabalho de retomada econômica para Pelotas. Pelotas já teve 5 frigoríficos, 5 curtumes, 16 empresas de fabricação de frutas cristalizadas e outros tipos. Tivemos uma série de atividades aqui que cessaram e precisamos dar a Pelotas um novo caminho econômico-social. A minha ideia é começar com um grande parque temático no entroncamento das 5 BRs que nos servem e transformá-la num repositório de grandes empreendimentos turísticos baseado naquilo que Pelotas tem, a sua cultura, a sua história, os seus casarões, os nossos 2 teatros e uma série de outras coisas que nós podemos utilizar aqui, entre as quais o TOL, a Sociedade de Música pela Música, a Fena Doce, uma série de coisas para desenvolver o turismo. Mas pretendo, utilizando o vento que nós temos, fazer com que tenhamos a nossa própria geração de energia elétrica, a aerogeração, e que vai nos permitir oferecer subsídios a empresas grandes consumidoras de energia elétrica e que queiram mudar de lugar ou queiram se estabelecer em Pelotas.
e dando seguimento à aerogeração, no caminho da economia verde, nós pretendemos usar o hidrogênio verde. Sem dúvida nenhuma, o combustível do futuro, mas não apenas combustível para os novos milênios. É preciso preparar este globo terrestre para se ver livre dessa perspectiva terrível que nos apresenta as modificações climáticas e nós enfrentarmos juntos o desafio do hidrogênio verde, não apenas em busca de um combustível não poluente substituindo os derivados de petróleo, mas também uma maneira de chegar à produção minuto. da amônia, que nós importamos 85% e necessitamos dela de forma total para a produção dos nossos subsídios destinados à terra, os nossos adubos. Mais do que isso, para a aciaria também iremos utilizar isso, e todos nós sabemos que este é o grande desafio do futuro. Eu agradeço muito ao candidato Irajá Rodrigues e concluímos, né, a primeira parte do nossa conversa. E antes de passar para a segunda parte, eu vou passar a palavra à nossa presidente Marice, para uma palavrinha. Eu queria novamente cumprimentar todos que ingressaram após, mas eu quero cumprimentar ao presidente Cindiroja Renzo, que é o Antonioli, que está aqui presente conosco, assistindo o painel. Obrigada, Renzo, aí, que tu tem também a representatividade de um setor tão importante que nem o Cindy Lojas na tua mão aí, que representa aí, está fazendo um trabalho espetacular em Pelotas. Obrigada. Tudo bem, pessoal. Começamos então o nosso segundo bloco, né, bloco no qual será direcionada a perguntas aos candidatos. Serão feitas 2 perguntas para cada um dos 5 candidatos, cada uma num eixo temático. Pela ordem alfabética, né, a gente vai solicitar que o candidato diga o número da questão, para a gente dar alguma aleatoriedade, né, ao processo, e eu faço a leitura do questionamento. O tempo de resposta será de 3 minutos cronometrados, da mesma forma, né, com sujeito a corte após aquela musiquinha ao final. O primeiro eixo temático trata de questões gerais e de planos de governo. Foi feito um estudo, uma leitura dos planos de governo dos senhores. E de imediato, então, eu peço ao candidato Fernando Estima um número de 1 a 5, esse número não pode se repetir para os demais candidatos, para que eu realize a pergunta. Eu ia dizer 45, mas não pode, então vou escolher o 4. Perfeito. Uma questão que dificulta o desenvolvimento econômico e, consequentemente, a instalação e desenvolvimento de atividades das empresas de tecnologia e inovação é a burocracia. Como o candidato pretende facilitar os processos para tornar Pelotas uma cidade atrativa ao empreendedorismo? Muito bem. Bom, isso é com inovação e tecnologia que falamos antes. Não tem ninguém que pode nos ajudar mais do que as empresas com seus softwares. Lembrando que Pelotas já atua na telemedicina, lembrando que Pelotas já tem um sistema que chama-se SIM, que é o sistema que comunica as secretarias com secretarias, mas sem dúvida nenhuma, desburocratizar depende de algo que nós já experimentamos e temos que incrementar. Por exemplo, a Edificapel, você entra com um pendrive num único balcão e de lá você despacha o projeto que tem que ser analisado, por exemplo, na Companhia de Água, no SANEP, o projeto que tem que ir para o urbanismo, o projeto que tem que ir para o meio ambiente. Eu digo que o novo e atualizado centro administrativo é o digital. Você não precisa ter todo mundo num único prédio, mas você precisa ter uma rede de lógica, infraestrutura e qualidade e software que a gente consiga fazer o que nós fizemos no Parque Tecnológico. Todos estão lá com uma boa tecnologia, convivem e interagem. O município precisa trabalhar melhor essa questão da interação entre secretarias, muito mais
para poder, não vamos burlar absolutamente legislação nenhuma de meio ambiente, nem de urbanismo, temos que respeitar, e se tiver críticas a isso, temos que ir no fórum adequado, ir lá na legislação de meio ambiente ou numa revisão de plano diretor. Mas a tecnologia é para implementarmos efetivamente o despacho acelerado, unificando o processo com uma única porta de entrada e uma celeridade na saída. Nós acreditamos que podemos derrubar a média de 6 meses a 1 ano que leva um projeto, porque ele vai para uma secretaria, avalia na outra, retorna, às vezes tem dúvidas jurídicas, unificando isso com tecnologia e celeridade, uma única porta de entrada, portanto, uma única porta de saída, derrubando isso para 60, 90 dias, acho que é bem factível. Bom, como temos 1 minuto, a minha resposta está praticamente dada, mas nós vamos unificar os processos, né, das secretarias usando inovação e tecnologia. Agradeço. Obrigada, candidato. Eu só queria cumprimentar também aqui a diretora do Parque Tecnológico, que está presente conosco, tá? Agradeço, né, a Rosane, por estar participando desse debate, que é de bastante interesse do Parque Tecnológico, o debate aqui com os candidatos referente à questão tecnológica do município. Ok. Muito obrigado pela tua resposta, Fernando Estima, e passo agora imediatamente ao Fernando Marrone para que escolha um número para que eu faça o questionamento. Teu microfone. Ok, número 1. Perfeito, imaginei. O orçamento tem sido um desafio para o município de Pelotas. Qual o seu plano de gestão para atingir o equilíbrio fiscal na prefeitura e, com as contas positivas, poder viabilizar mais investimentos na cidade? Como esses investimentos serão direcionados, utilizarão o setor de TI? Bom, em primeiro lugar, é preciso que se diga, né, que nos últimos 4 anos a nossa dívida, nosso déficit orçamentário saltou de algo em torno de 70 milhões para quase 300 milhões. Né? Há um desequilíbrio insuportável nas contas públicas de Pelotas. Né? Para que a gente possa fazer, né, uma gestão, é preciso ter superávit, e esse superávit para fazer os investimentos, né? Então, a nossa estratégia para reequilíbrio das contas públicas, primeiro, né, ver todo o desperdício que nós temos na prefeitura, com uma superestrutura que a prefeitura tem hoje, de 27 secretarias, quase 500 CCs. Isso é algo, né, inadmissível no município como o nosso. E fora, né, todas os eventos que nós tivemos aí de desvio de recursos, CPI, etc., isso tem que acabar na nossa cidade. Tem que ter transparência, tem que ter, né, fiscalização, tem que ter controle sobre a gestão para que a gente economize, para que a gente cuide de cada centavo e possa, né, superar esse déficit. A grande estratégia nossa é fazer o crescimento econômico. A cidade precisa crescer para gerar mais investimentos, né, para que a cidade possa ter nas suas receitas um incremento no seu ICMS, no incremento do ISS. E isso, né, hoje nós temos setores muito importantes, como o setor de geração de energia elétrica. Pelotas não pode ficar, né, fora deste polo eólico que nós temos em toda a região, Rio Grande, São José do Norte, Chuí, Santa Vitória, todos construíram polos eólicos e a nossa cidade não construiu isso. Então, vamos estabelecer um programa de crescimento econômico da nossa cidade para superar, né, os déficits que nós temos no nosso orçamento. Obrigado, agradeço imensamente o candidato Fernando Marrone e já passo para o candidato Irajá Rodrigues para que me passe um número para que eu faça o questionamento. 2, 3 ou 5? 5. 5.
Pelotas é o principal centro econômico da região sul do estado, com uma economia alicerçada basicamente no comércio e serviços, que juntos representam mais da metade do PIB e dos postos de trabalho do município. Como a próxima gestão pretende alavancar outras áreas como turismo, agronegócio e indústria? Acabo de chegar ao mesmo ponto em que me referi com o desenvolvimento do turismo. Acho que é o caminho para Pelotas sair desse impasse em que se está, através de um grande parque temático gaúcho, com todos os elementos para nós termos atração turística como Barretos, por exemplo, podemos desenvolver todo um trabalho de torneios de laço e etc., como também um tipo turístico de parque temático com grandes instrumentos como roda gigante, etc., como também as nossas raízes históricas, como a Casa da Alemanha, a Casa da França, a Casa da Itália, e a partir daí nós atrairmos todos os segmentos para aquilo que nós já temos, que são os nossos dois teatros, os nossos casarões, a nossa festa anual, o nosso encontro anual dos músicos eh, que temos em fevereiro e a nossa orquestra Música pela Música. Em resumo, devemos transformar Pelotas num grande parque turístico no primeiro momento. No segundo momento, a ideia é desenvolvermos toda a parte de aerogeração, que hoje Pelotas não tem, e que eu venho trabalhando nisso há bastante tempo, e, lastimavelmente, não se conseguiu maior avanço nessa área. E, minuto. como consequência deste trabalho, chegarmos à produção de hidrogênio verde para substituir os nossos atuais meios de utilização de grandes produtores de derivados de petróleo. Nós queremos uma novidade absoluta na área de hidrogênio verde. Muito obrigado, candidato Irajá Rodrigues. Já passo a palavra ao Marciano Peronde para que me diga o número da questão, 2 ou 3. Está sem o áudio, candidato. Áudio. Ok. Melhorou? Tem áudio Sim, agora? perfeito. Sim. Número da questão? 2. 2. Pelotas tem uma alta dívida pública, como com os precatórios e previdência, que já vem de décadas. Como solucionar essa questão que há tantos anos prejudica a capacidade de contratação da prefeitura? E o senhor acredita que a regularização das dívidas poderá impulsionar o crescimento econômico da cidade? Eu peço até um pouco de desculpa que eu tô com a voz rouca, tô com até um pouco de febre aí, mas com certeza, tem que deixar as contas públicas de Pelotas em dia. E é o que eu bato sempre na questão do desenvolvimento econômico dessa cidade. Para pagar as contas públicas, não tem como se a gente não, primeiro, reduzir a máquina pública, reduzir ela, que hoje ela está inchada, e trazer desenvolvimento para cá. E aí passa por muita coisa. Diminuindo a burocracia, a gente consegue trazer empresas para Pelotas, dá para trazer gás encanado de Rio Grande para cá, que possibilita desenvolvimento fortemente da indústria, que hoje não tem. É uma das únicas grandes cidades do estado que hoje não tem gás encanado e, por isso, não tem um parque industrial. Hoje a gente vai ver nosso parque industrial, ele está
largado, ele não se desenvolveu nos últimos 40 anos, praticamente, então precisa de se auxiliar isso, porque sem desenvolvimento econômico, nós vamos conseguir pagar a dívida pública, tá? Então, tem que ter mais... Pelotas tem que ser superavitária. Nós temos que tratar o município como uma empresa. Então, Pelotas tem que gerar mais impostos, mas como é que gera isso? Indo mais investimento para cá, indo mais empresas para cá, então tendo mais investimento na cidade. Só que hoje a cidade é travada, eu sou empresário, eu chego aqui para investir e é muito difícil. Tem um monte de gente que eu conheço, um monte de empresários que chegam a levar 1 ano e meio para conseguir uma licença ambiental. Então, o direito ambiental dá para ser por autorregulação, onde o empresário contrata um técnico que vai dar o parecer ambiental e fica liberado essa parte ambiental. A prefeitura tem que pegar e simplesmente fiscalizar. Isso corta muito tempo, né? Além disso, até na parte de construção civil, hoje chega a se levar 2 anos e meio para conseguir um alvará de construção. Liberação dos loteamentos também, regularização por parte da prefeitura de todos os loteamentos irregulares. Isso vai entrar IPTU, vai regularizar, vai ter ITBI na venda. Então, passa por uma gestão da prefeitura, que hoje eu acho que ela está muito mal gerida. Então, a partir do momento que a gente começa a ter uma gestão melhor da prefeitura, atraindo investimentos para cá, para Pelotas, desburocratizando o serviço público, diminuindo a máquina, vai começar a sobrar mais dinheiro para a gente conseguir pagar essa dívida de Pelotas, que é monstruosa. É uma dívida muito grande. Pelotas é uma cidade tão bonita e está tão largada. Hoje não se tem coleta de lixo adequada, hoje não se tem esgoto tratado, a cidade está completamente abandonada. A cidade tão bonita ser pior quase que uma das cidades do Nordeste. Então, a gente precisa valorizar Pelotas, que é uma cidade tão bonita, trazer desenvolvimento para cá, porque sem trazer desenvolvimento para Pelotas, não tem como pagar dívida, não tem como fazer muita coisa. Então, nós temos que trazer desenvolvimento para cá, e a minha meta é desburocratizar e trazer dinheiro, trazer empresa, trazer investimento para Pelotas, e eu vou fazer isso, só estou entrando na política por isso. Agradecemos imensamente a exposição do candidato Marciano Perondi e passo já a palavra para o Reginaldo Bach, que escolha entre a questão 13 e a 3. Está escolhida. Perfeito. A gestão de recursos públicos vem se mostrando cada vez mais complexa, com algumas demandas do setor terciário deixando de ser atendidas por falta de capacidade técnica, ou orçamentária do ente público. Pretende realizar alguma concessão, parceria público-privada ou privatização para suprir essa finalidade? E qual, essa demanda e qual a finalidade? Bem, eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque ela nos dá a oportunidade de dizer o seguinte: nós temos hoje 410 milhões de precatórios para pagar. Nós temos 420 milhões de financiamentos tomados pela prefeitura que terão que ser pagos até 2043. E nós temos um déficit orçamentário que deve chegar à casa de 300 milhões, mesmo a prefeitura não tendo que pagar os precatórios desse ano, não tendo que pagar algumas dívidas financeiras que foram feitas e assumidas nos últimos 12 anos. A situação de Pelotas gira em torno de 1,2 bi de dívida local. Isso significa o seguinte: como a gente vai pensar o futuro ou planejar o futuro com uma dívida dessa? Dois caminhos. Primeiro, temos que ampliar a receita. Ampliar a receita neste momento, sem aumentar tributos, significa ter mecanismos de controle efetivos para que a gente consiga cobrar de quem realmente deve pagar. Porque nós não podemos mais achacar o povo de Pelotas, que é achacado com a taxa de lixo, com a taxa de esgoto que não tem, com a contribuição de iluminação pública. Toda essa obra é obra do PSDB nos últimos 12 anos. Por outro lado, precisamos diminuir as despesas, gerar auditoria em todos os contratos da prefeitura atualmente existentes, reduzir drasticamente o número de CCs, de cargos de confiança, que chegam quase a 500. Não é possível se gastar 5% do orçamento público nessa situação com cargos de confiança, que na verdade são cabos eleitorais para manter a estrutura de poder. Segundo, aí como é que a gente resolve isso? É óbvio,
A questão da Eterpel, minuto. não tem sentido a prefeitura ter a gestão de uma empresa para administrar a rodoviária de Pelotas. Olha que loucura, a não ser para dar cargos aos amigos do PSDB, né? Só para dar cargos a eles, né? Porque se mantém isso, se pode privatizar a Coimpel, que não produz absolutamente nada para a cidade. Também a gente poderia buscar outras alternativas em parceria com as universidades, com o próprio polo, com o parque tecnológico, que poderia estar nos suprindo de tecnologias, de software e etc. e tal. Enfim, tem algumas áreas da cidade que não faz sentido estar na mão do governo, a não ser para dar emprego, né, às pessoas que querem manter o status quo, a manutenção de 500 cargos de confiança. Então, nós temos, sim, várias empresas. Muito obrigado, candidato Reginaldo Bach. Concluímos, então, este bloco. Estou gostando bastante da nossa conversa, acho que está sendo esclarecedora para todos nós. E, desde já, eu passo para o nosso segundo bloco, onde mantemos a mesma ordem e vou solicitar ao Fernando Estima que me passe a questão que ele gostaria de responder. Agora, sobre área de tecnológica, área com esse viés tecnológico. Desculpa, qual é o procedimento agora? Algum número ou é direto? Novamente um número. Agora o número é 5. Número 5. A reforma tributária extinguirá o ISS-QN daqui a uns anos e o próximo governo municipal participará da transição entre os sistemas. Como o candidato pretende trabalhar para que os players de tecnologia e informação, que atualmente contam com uma alíquota de ISS de 2%, e terão que lidar com um IVA de até 28%, consigam manter o ecossistema digital? Vamos lá, acho que primeiro, a bem da verdade, acho que todos nós concordamos que a máquina está inchada, que os tempos são outros, que as crises levaram à necessidade de algum déficit, né? Basta ver o próprio governo federal, que iniciou o governo com 50 bi, está mais de 300 bi. Basta ver que as crises climáticas e pandêmicas fizeram do Caixa de Pelotas sofrer barbaramente. Imagine que no último governo federal, a não inclusão de impostos sobre ICMS dos combustíveis fez em Pelotas um rombo de mais de 100 milhões. Mas o curioso é que bom que nós temos democraticamente 5 candidatos querendo pegar o que eles estão chamando de caos. Eu não acho caos. Nós temos 1,2 bi de orçamento e temos condições de reverter esse quadro, desde que a natureza continue colaborando um pouco, desde que a gente seja austero nas contas, e eu já tornei público, como a maioria está se comprometendo aqui, que nós vamos enxugar o número de secretarias, nós vamos enxugar o número de CCs, mas quero lembrar que os cargos de confiança são importantes e não representam 4,5% da nossa folha de pagamento. A questão tributária está redesenhada. Eu tenho um pouco de receio deste IVA criado, né, com a celeridade com que foi criado, e acho que nós teremos correções de rumo nessa questão tributária no longo do andamento ou de protelar. Mas eu sou a favor da simplificação, assim como falamos da desburocratização. Não é possível a gente colocar mais de 40% de tudo que produzimos na máquina pública. Por isso que o Estado tem que ser menor e tem que nos devolver mais. Então, acredito que esse modelo vai ser melhor discutido e nós vamos ter que tirar o mesmo bolo, como é feito em vários países. O Paraguai está nos roubando muito cliente do Brasil, porque tem um imposto que é inferior, somado a 10%. Imagina nós produzindo uma carga tributária 40%, né, entregando para o Estado, uma concorrência totalmente desleal dentro do chamado Bloco Mercosul, que é outra pauta que a gente tem que discutir, porque o primo que oferece mais aqui dessa situação do Mercosul somos nós, o restante nos tira muito. E essa é uma política federal que precisa também ser considerada. Nós estamos perdendo a indústria de arroz para o Paraguai por falta de uma equalidade fiscal
e tributária. Eu acredito que a reforma é bem-vinda, ela fala de unificar, de desburocratizar e, principalmente, ela permite que a gente pague menos e que o Estado nos devolva mais. Muito obrigado, Fernando Marrone. Já peço ao Fernando, desculpa, Fernando Estima, e já solicito ao Fernando Marrone que me digam a questão que gostaria de responder. Número 1. Número 1. A cidade de Pelotas conta com o Parque Tecnológico, que conecta inovação, ensino e pesquisa. Integra o poder público, instituições e empresas de base tecnológica. Como enxerga o Tecnosul e como a gestão vai atuar para impulsionar o parque? É muito importante, né, que uma cidade estruture bem e articule, né, o parque tecnológico com as suas instituições de ensino, de pesquisa, né, de desenvolvimento e que possibilite também que a cidade possa dar vazão à sua inteligência. Mas tudo isso tem que se transformar, né? Tem que ter todo o apoio, mas tem que se transformar em possibilidades da nova economia, né? Tem que se transformar em novas empresas, as empresas de inovação. É isso que vai pautar o futuro das nossas cidades, né? Então, de nossa parte, pensamos que articular o polo tecnológico com com as características da cidade, com a sua base, né, industrial, com a sua base produtiva agrícola, com a sua base na cultura, no desenvolvimento do turismo, é muito importante para que a cidade acompanhe o ritmo que o mundo está vivendo, né, com a ciência e tecnologia e com essa inovação. Então, de nossa parte, teremos todo o apoio ao Parque Tecnológico, né, com esta liderança da prefeitura em articular todo o setor científico, tecnológico da cidade e o setor privado, né, daqueles que investem e buscam no parque tecnológico inovações para os seus negócios, para que os seus negócios possam se desenvolver, agregar mais renda e mais emprego para a nossa cidade. Eu penso que esta é a função primordial do parque tecnológico. Obrigado, Fernando Marrone. Já passo a palavra para o candidato Irajá Rodrigues para que coloque ou o número 2, ou 3, ou 4 para questionamento. 2. Número 2. A questão climática deve conduzir a pauta eleitoral em diversas cidades do estado e Pelotas é um dos municípios que foi atingido pelas enchentes. Como entende ser possível utilizar-se da inovação e tecnologia para repensar os sistemas de proteção da cidade? O sistema de proteção de Pelotas começou antes que eu fosse prefeito, em 1976. O DNOS construiu casas de bomba e um início de uma rodovia parque, uma rodovia que servisse de anteparo ao avanço do São Gonçalo. Lastimavelmente, eu fui impedido da primeira parte da obra de Estrada Dique quando tentei fazer a ponte sobre o Arroio Pelotas na confluência com o São Gonçalo. O que foi feito é simplesmente um segmento de Pelotas não deixar em acerto com o governo do estado, que na época era nomeado praticamente, era o governador Amaral de Souza, em que o dinheiro viria do Banco Mundial e a destinação era feita pelo governo do estado. Ora, eu fui comunicado de que os sócios do veleiro tinham pedido à Marinha para não deixar sair a ponte como ela estava projetada sobre o Pelotas,
porque iriam sofrer por causa da altura dos seus mastros. Em resumo, eles conseguiram impedir que a ponte fosse feita, porque a Marinha exigiu que deveriam ficar 14 metros desde a água até a parte de baixo da ponte e não havia condições Um técnicas minuto. para fazê-lo. Então, nós não fizemos a ponte, mas eu entendo que, no que se refere à Lagoa dos Patos, a competência de dragagem da lagoa para impedir o atingimento, por exemplo, da Z3, é do governo do Estado. E o governo do Estado deverá ser exigido por nós. Quanto à continuidade dessa estrada parque, a nossa intenção é retomá-la, fazê-la, porque é a maneira de nós nos vermos livres da influência direta do Canal de São Gonçalo. Bem, muito obrigado, candidato Irajá Rodrigues. Já passo a palavra para o Marciano Perondi para escolher entre a questão 3 e 4. Seu áudio, por favor, seu microfone. Questão 3. Questão 3. As demandas urgentes de áreas sensíveis como saúde, segurança e educação básica podem se utilizar de tecnologia e inovação para a solução de problemas, conforme vemos algumas iniciativas do Inova-RS. Como o senhor pretende trabalhar ainda mais essa interação na cidade de Pelotas? Bom, hoje tem uma integração entre as polícias que funciona, né? Então, entre Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Brigada Militar, Guarda Municipal, tá? Então, isso será mantido e será implementado também. Acho que essa integração é muito importante. Principalmente, nós temos que, para melhorar ainda mais, juntar a Guarda Municipal com a fiscalização de trânsito, porque hoje tem uma comunicação muito ruim. Quando acontece um acidente, tem que chamar, se o fiscal de trânsito está ali, tem que chamar a guarda. Se tem algum incidente com a guarda, tem que chamar a fiscalização. Vamos unir as duas guardas na polícia municipal e a gente tem um atendimento muito melhor. Inclusive, eles têm uma reclamação muito grande na questão de salário, salarial, tudo que a gente tem que dar uma atenção nesse sentido para os guardas municipais e fiscalização de trânsito também. Então, tem que se criar mecanismos ali para melhorar isso, contratar mais gente, e isso na guarda, e essa integração da segurança, então ela tem que ser mantida, tem o Pacto pela Paz, então está funcionando, mas tem que implementar também essa união das duas guardas, acho que vai ficar interessante. Na parte da saúde, nós temos que pegar e implementar a questão a questão dos atendimentos virtuais, porque hoje temos uma fila gigantesca nos postos de saúde, que as pessoas não são atendidas. Eu vou para o bairro e tenho pena das pessoas, porque eu chego lá e elas, na frente do posto, posto fechado hoje, tem posto de saúde que não funciona em Pelotas. Então, precisa da tecnologia, porque se não está conseguindo, não tem médico no posto, o posto fechado, a pessoa tem que ser atendida de alguma forma. Então, tem que se criar essas plataformas de atendimento virtual para atender a população, tá? Tanto no interior quanto na cidade, porque hoje é lamentável, tu tá doente, eu tô mal, tô com febre, tô tudo, mas eu tenho como ir no médico, Um tenho que minuto. pagar. E agora, essas pessoas que não têm nos bairros, é difícil tu aceitar isso, sabe, no município que tem Pelotas, e a população não ser atendida da parte da saúde. Nos colégios, a parte da educação, eu tenho um colégio que usa muito a tecnologia, e isso eu quero também implementar na rede pública, o que eu puder fazer para levar a tecnologia para os colégios na rede pública, eu também farei, porque é muito importante. Hoje, a educação de Pelotas está em 465 de um total de 497. É praticamente a pior educação do Estado. Então, nós temos que utilizar a tecnologia a nosso favor para melhorar e padronizar o atendimento nos colégios. E para isso também tem que qualificar e melhorar a vida dos professores, melhorar o salário de professor e ter um bom atendimento para o professor, porque sem melhorar a vida do professor e assistência a ele, a gente não consegue melhorar a educação.
Mu- Agradeço ao Marciano Perondi pelas suas explanações e já passo ao Reginaldo Bach para que fique com a questão número 4. Considerando ser a cidade de Pelotas um importante polo cultural, quais as iniciativas pretendidas para o desenvolvimento e capacitação de mão de obra em TI desde o ensino básico e técnico? Seu microfone, candidato. Quero só fazer uma correção. Pelotas ocupa a posição 495 em 497 municípios em investimento em recursos próprios em educação. Não que a nossa educação esteja tão ruim assim, né? Na verdade, é apenas em investimentos em recursos próprios. Vamos lá. Sem dúvida nenhuma, um dos pontos que eu abordei aqui na minha apresentação era a economia criativa. Eu entendo que a economia criativa ela é uma economia que dá um resultado rápido, ela consegue gerar empregos, gerar renda de uma forma muito rápida. Para isso é preciso ter um planejamento de eventos, entretenimento, arte, cultura, enfim, de forma bem organizada, um calendário anual. E acredito que a tecnologia ela pode nos ajudar exatamente não só a preparar técnicos e pessoas que vão trabalhar nesses processos, como também preparar toda a plataforma de acesso a essas plataformas de tecnologia, de acesso a todo esse calendário de eventos, seja para venda de ingressos, seja para acompanhar alguma coisa em relação a esses eventos, seja para divulgar esses eventos local no estado e fora do estado, enfim. A tecnologia, ela é como já foi dito aqui, ela é transversal, ela nos auxilia o tempo inteiro de diversas maneiras para que a gente possa ampliar o atendimento às pessoas que estão em algum segmento. E, sem dúvida nenhuma, a economia criativa tem que fazer uso da tecnologia para que se nós possamos ampliar o seu alcance. Eu quero deixar muito claro aqui também que a gente vem trabalhando já há alguns anos, Um né, minuto. pensando, e nós não temos, na verdade, o nosso principal espaço, que é o espaço do 7 de abril. Né? Nós estamos aqui há 14, 15 anos sem o 7 de abril, apesar do SESC ter proposto à atual gestão uma parceria para abrir o 7 de abril, mas a administração atual não quis as parcerias, foram oferecidas por 2 ou 3 vezes, o que é inadmissível, inconcebível e incompreensível, já que o 7 de abril seria um espaço privilegiado para nós desenvolvermos a nossa economia criativa, a nossa arte, a nossa cultura, tudo o que a gente tem de bom em Pelotas, que tem a ver com a nossa identidade cultural. Lamentavelmente, quase 15 anos fechado o 7 de abril e nada contribuiu para o desenvolvimento da economia criativa, para o desenvolvimento da cultura e da arte em Pelotas nesses últimos 12 anos. Agradeço muito ao candidato Reginaldo Bach pela sua exposição e já aproveito para concluir, né, este bloco e já introduzir nosso terceiro bloco. Terceiro, não, quarto e final. Reitero que me sinto honrado de ter conduzido o presente painel. Acho muito importante que ele ocorra, eu achei gratificante, eu acho que esclarece muito, e eu acho que as pessoas que nos ouvem neste momento e aquelas que nos ouvirão assim que divulgado esse material, gostarão muito do que vão ouvir. Eu acho que está muito bom, eu acho que era o que eu esperava poder conduzir. Desde já, então, eu passo para o candidato Fernando Estima para conduzir, dar início à sua exposição final. Só acrescentando, diretor, a gente terá 2 minutos para cada candidato nessa Ah, saudação final.
Obrigado. Muito bem, então vamos igual ser avisados aqui, até vou botar um cronômetro aqui. Agradecendo muito aqui a participação, o convite para poder participar desse fórum seleto, importante. Nós vamos apostar muito na inovação, na tecnologia, na economia digital, a qual a gente já lida há muito tempo. A nossa gratidão à instituição, revi amigos aqui pela tela, como a Savana, como o Sérgio, como a Rosane aqui de Pelotas do Parque. Um beijão, Rosane. Tem feito um excelente trabalho na gestão profissional do Parque Tecnológico. Prazer também, Renzo, aí que estás acompanhando, porque a inovação e tecnologia no comércio é fundamental, tu que presides o Cindy Loja. Prazer participar pela primeira vez aqui, vocês não sabem, mas eu estou participando pela primeira vez com os demais candidatos. Viva a democracia, temos pessoas, crenças e modelos diferentes, dá para ver bem aqui, mas todos preocupados com Pelotas. E muito me honra representar o PSDB, representar um governo que há 12 anos, parece muito, mas é muito pouco pela história e pelo que herdamos. O que herdamos é muita coisa que precisa ser melhorada, e 12 anos não é o suficiente. E é por isso que nós estamos com o nosso slogan dizendo que nós estamos aqui por Pelotas, renovando novamente. Tivemos Eduardo, tivemos Paula, tivemos um enfrentamento que nenhum dos prefeitos 30 segundos. do último século tiveram que passar, que foi pandemia, estiagem, ciclone, calamidade de setembro, calamidade em maio, e temos muito orgulho do que construímos. Bom, tem muito mais a fazer, com certeza. Tem erros? Tem erros. Né? Como qualquer gestão aí, nós que somos da iniciativa privada também sabemos disso. Mas nós vamos continuar trabalhando por Pelotas e vamos honrar o voto de cada um de vocês, se assim entenderem. Prazer. Muito obrigado ao candidato Fernando Estima. Desejo a melhor sorte na condução da campanha e já passo ao candidato Fernando Marrone para a sua saudação final. Então, né, agradecer essa oportunidade que o CEPORGS nos proporciona aqui para expor as nossas ideias, debater os problemas que a nossa cidade tem. Nós levamos uma mensagem muito clara para o povo de Pelotas. Nós queremos liderar a reconstrução com o povo, né? Voltar a ouvir o povo e dar a possibilidade do nosso povo decidir o seu destino através da participação popular, do orçamento participativo, dos conselhos, dialogando com todos os setores, com toda a cidade. Nós vamos também ter uma política muito clara de alinhar o nosso governo em Pelotas com as políticas públicas do presidente Lula, né? Para que os temas mais críticos, como saúde, educação, assistência social e desenvolvimento econômico, possam ter um apoio definitivo do governo federal para que a gente possa vencer os nossos desafios. Pelotas sozinho não vai conseguir resolver esses grandes desafios que nós temos acumulado. Então, agora é a hora da mudança, uma mudança de verdade, uma mudança com o povo, para que a gente possa resolver os temas da saúde, da educação, da assistência social e do desenvolvimento econômico, que são os principais temas que a nossa cidade 30 está segundos. a dever para o nosso povo. Por isso, nós temos afirmado: Pelotas merece muito mais. E com uma gestão participativa, com uma gestão dialogando com todos, nós haveremos de vencer os desafios da cidade coletivamente. Muito obrigado. Obrigado, candidato Fernando Marrone. Desejo também uma excelente sorte, a melhor sorte na sua campanha. Aproveito já para pedir ao candidato Irajá Rodrigues para a sua saudação final. É um prazer enorme voltar a conversar com os pelotenses e poder rememorar aquilo que nós fizemos juntos. Nós colocamos em mutirão, em toda a nossa colônia, em todo o nosso interior, eletrificação rural, que as pessoas tinham se habituado com velas e candeeiros. Nós fizemos a nossa rodoviária, embora o governo federal e o governo do estado tenham nos abandonado
na hora de cumprir a sua parte de custeio, porque foram eles que promoveram e que propuseram essa coparticipação. Mas foi muito bom nós podermos fazer o Navegantes 2, a Ambrósio Perré, a Santos Dumont, o nosso velho repositório de antigos companheiros, como o Raulino, por exemplo, lá no Pestano. Foi muito bom nós podermos iniciar as nossas creches. Pelotas não tinha creches nem privadas nem públicas, e nós iniciamos praticamente das 197 vagas que tinha, um enfrentamento para buscar um número grande de creches que hoje tem e vai continuar a ter. Postos de saúde, 30 fui eu segundos. também que tive a honra de começar esta luta. Então, muito obrigado, Pelotas, pela maneira como nós trabalhamos juntos e muito obrigado pela maneira, tenho certeza, como nós vamos trabalhar a partir de amanhã, quando chegarmos de novo à Prefeitura de Pelotas. Muito obrigado, candidato Irajá Rodrigues. Desejo uma ótima campanha, que tudo corra bem. E já peço ao Marciano Perondi, a quem não conhecia, estou conhecendo um pouco mais diretamente agora, para que profira a sua saudação final. Seu áudio, candidato, por favor. Bom, eu sou, além da pessoa mais nova aqui, a mais nova na política. Quase todos que estão aí já participaram, já foram prefeitos da cidade, ou já participaram da administração pública. E, sinceramente, Pelotas não está bem. Pelotas precisa melhorar. Aí precisa melhorar muito. Quem vem de fora, quem sai um pouco de Pelotas, percebe o quanto a cidade está deficitária, o quanto a cidade está com uma característica abandonada. E não, isso não é de hoje. Isso faz mais de 20 anos. Então, temos que melhorar Pelotas, trazer desenvolvimento para cá. E isso é uma missão que eu tenho. Eu nunca pensei em ser político, mas eu vim para cá, trouxe minha família para Pelotas, meus filhos estudam aqui, eu tenho empresas aqui, eu invisto aqui, e como é difícil. Chegou uma hora que eu olhei e disse, quer saber, eu vou fazer alguma coisa pelo povo. Minha vida financeira está muito bem estabelecida, não precisaria disso. Só que eu estou vivendo aqui. Não quero tomar banho de laranjal no meio do esgoto, sabe? Eu quero melhorar Pelotas, eu quero fazer limpar o lixo em Pelotas. Vem gente para Pelotas, vem turista para Pelotas, tem lixo a céu aberto por tudo. O governo não está funcionando. Aí dizer que vão fazer mais, que vão melhorar Pelotas, que vão continuar fazendo, mas não está funcionando há muito tempo. Nós temos que trazer desenvolvimento para cá, trazer dinheiro para essa cidade, trazer empresas para cá, abrir para o investimento, facilitar para quem quiser investir em 30 Pelotas, invista, segundos. diminuir a burocracia. Nós temos que trazer dinheiro para cá e melhorar a vida do povo. Tu vai para as vilas, o povo vive mal. Nós precisamos ajudar o povo e trazer dinheiro para essa cidade. E parar com burocracia, parar com mimimi e trazer dinheiro para cá. Por que Pelotas está abandonada desse jeito, com tanto potencial turístico e tudo? Aí eu fico louco porque eu estou tentando investir aqui e não se consegue, e muita gente quer fazer isso. Então vamos mudar essa cidade. Eu dei a cara a tapa, eu vou mudar essa cidade. Muito obrigado ao candidato Marciano Perondi. Passo então a palavra ao Reginaldo Bach para a sua saudação final. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com os meus adversários neste momento, mas meus amigos, boa parte deles, né? E conversar com todos vocês do CEPRORIX, dizer que a mudança requer a articulação dos atores políticos, econômicos, do conhecimento e os atores sociais. Sem uma articulação entre todos os atores, a gente não vai conseguir tirar Pelotas da situação que ela se encontra. A gente sabe e acompanhou, por exemplo, a situação do Melhor Envio, que depois foi adquirida pela Local Web, a importância de uma única empresa que hoje gera mais de 400 empregos. A gente sabe que o Parque Tecnológico
comporta até 64 empresas e que estão praticamente todas lá se desenvolvendo, e a gente tem que estimular ainda mais que mais empresas de tecnologia e inovação se desenvolvam. Recentemente eu trouxe a CEITEC à Universidade Federal de Pelotas, os diretores, e no próximo dia 11, os professores da área de pesquisa, de matemática, de engenharia de produção e também da área de física estarão fazendo uma visita à CEITEC em Porto Alegre, a meu convite também, em parceria com o pessoal da CEITEC. A ideia é ver a possibilidade de uma sala limpa para a produção de chips a partir 30 da segundos. Universidade Federal de Pelotas. Enfim, a gente sabe do hub de saúde que tem ali a LifeMed, a Universidade Federal e o Parque Tecnológico, e nós queremos estimular ainda mais esse tipo de atividade. Enfim, estamos abertos para contribuir para a tecnologia e inovação. Muito obrigado a todos e que tenhamos todo um bom dia. Muito obrigado, candidato Reginaldo Bach. Eu vou concluir a minha fala e passar à nossa presidente Marice. Só antes, eu vou tentar dar uma pequena contribuição, já que consigo, nesse momento, falar a todos vocês. Eu acredito muito, até como ex-professor, que temos que fomentar o desejo por trabalhar em tecnologia, em TI, nas nossas escolas. Isso o município pode fazer muito bem. Nós ainda temos uma demanda enorme por profissionais de tecnologia que são extremamente valorizados e com cursos e com estímulo a gente consegue transformar alguém em situação social difícil em provedor de uma família. E uma segunda, como empresário de TI em Pelotas há 30 e poucos anos, que tenham uma interlocução com a comunidade de desenvolvimento. Nós vamos ter uma difícil demanda, uma transição de um sistema tributário que não está se mostrando tão simples como deveria. A prefeitura vai ter, na área de serviços, né, um papel muito importante, que então tem interlocução. A gente, enquanto CEPRORGAS, fica à disposição de vocês para auxiliar naquilo que for possível, né, como já viemos fazendo. Então, passo agora a palavra à nossa presidente Marice e agradeço muito a presença de todos aqui. Quero agradecer a todos os candidatos à Prefeitura de Pelotas, agradecer aí o presidente Cindy Lojas, a diretora do Parque Tecnológico que está presente, a todos os diretores, inclusive da própria entidade, do CEPROR, que estão nessa videoconferência, e ao mesmo tempo aos empresários que aqui se encontram. Eu acho que é de um grande desafio que os candidatos à cidade de Pelotas, à Prefeitura de Pelotas, têm pela frente. A gente sabe que o Estado passou por calamidades e estamos realmente com muitos problemas ainda para desenvolver e reconstruir. Mas esses desafios eles acabam sendo propositivos e fazer a mudança na cidade que vocês vivem. Eu acho que sempre, quando uma cidade pensa num conjunto, ele tem que pensar em ecossistema. Ele tem que pensar que educação, governo e sociedade precisam andar em consonância para conseguir fazer com que seja atrativo, envolva, sim, uma nova momento para a cidade de Pelotas, onde você pode trazer investimentos, onde você pode, sim, trazer desenvolvimento. A cidade de Pelotas é uma cidade histórica, é uma cidade bonita, é uma cidade que realmente merece ser cuidada. E espero que todos os candidatos pensem no futuro para a cidade de Pelotas. Pensem que desenvolver, ele precisa coordenar, tem que ter gestão, precisa passar por vários eixos e aprender um pouco com o empresariado também, que a gente, como empresariado, sabe quais são as dores que a gente enfrenta diariamente. Enfrentamos aí uma dor muito grande com a questão da reforma tributária, feita um pouco às pressas e um pouco descoordenada, que teremos um grande desafio pela frente, aí as prefeituras mais ainda, que são atingidas com muitas questões aí da reforma tributária, mas que o próximo gestor para a cidade de Pelotas pense, sim, não em sua pessoa, em sua questão atrás, mas pense na cidade como um todo. Pense que você tem uma sociedade, tem uma série de coordenadas
para uma gestão pública eficaz, aonde a gente possa, aqui, 4 anos depois desse, fazer um novo debate e ver que a cidade de Pelotas realmente melhorou na mão do gestor que vai ser escolhido logo em seguida. Eu queria parabenizar vocês todos, desejar sucesso nas eleições, né? E que a gente vai possivelmente conversar com o eleito da cidade de Pelotas, porque a gente vai cobrar, sim, aqui. Nós estamos, como eu disse no início, a gente gravou, vamos pegar todas as respostas de vocês e vamos estar, assim, organizando para cobrar do futuro prefeito algo que Pelotas merece, sim, para um desenvolvimento de uma sociedade e que possa, sim, trazer desenvolvimento para esta região. Agradeço muito, então. Sérgio, te devolvo a palavra aí e sucesso a todos. Meu muito obrigado a todos novamente. Desejo um excelente dia. Aproveitem esse lindo dia de sol que a gente tem, conduzam suas campanhas maravilhosamente e façam um ótimo governo, que é o que a gente precisa fundamentalmente. Muito obrigado.